todos, a primeira live do ano, hoje como... Eita, nem dá pra ver, né? Hoje, como prometido, gente, eu vou analisar aqui a cena que o nosso colega nos mandou. Para quem estava acompanhando aí, eu coloquei esta cena aqui, do Leandro, que é um seguidor, certo? A análise eu vou ter que... Boa noite! A análise dessa cena que eu vou fazer hoje para vocês, que é de um dos meus seguidores aqui, que ele acabou de entrar aí, o Leonardo. Feliz Ano Novo! Eu vou ter que fazer todo aqui porque eu ainda não tenho OBS, então eu vou mostrando algumas coisas aqui, vou falando para vocês. Leonardo, não foi Leonardo que eu falei? Eu falei Leandro, foi isso? Leonardo. Então eu vou fazer essa análise do Leonardo para a gente entender tecnicamente o que é que ele pode fazer aqui de bom, porque hoje o mais difícil de você encontrar é alguém que diga para você o que está de fato tecnicamente precisando de melhorar. Para quem viu aí nos meus stories, tá agora no destaques também, eu coloquei um pouco da trajetória que eu tive no audiovisual, no cinema, estudando e tal. E quando você às vezes pega uns cursos aqui no Brasil, a galera fala de tudo menos da sua atuação, né? Eles falam, porque seu cabelo é ruim, você tem que fazer um alisamento. Porque seu sotaque é não sei o quê. Porque sua perna é torta. Ou seja, eles chegam a falar de tudo menos do que está certo, do que está errado com a sua atuação. Então aqui eu resolvi ajudá-los um pouco e trazer alguns detalhes sobre a atuação, porque eu acho que isso é preciosíssimo. Então vamos lá. Não sei se vai dar para escutar aqui o vídeo do Leonardo. Leonardo, não é Leonardo? É Leandro. Agora eu me confundi com o que eu mesmo coloquei. Ó, esse aqui é o vídeo dele, ó. Que coisa bela. Para quem não assistiu, assista, hein? Se tivesse um botão, uma chavinha de desligar sentimento, Show. Vamos começar por aqui. apertado. Pause. Já vamos começar por essa parte aqui que ele fala, se tivesse um botão, né? Primeiro de tudo, a produção desse vídeo aqui, que o Leonardo me mandou, tá muito legal. Né? Eu falo isso, Leonardo, não é só porque eu não tenho o que falar, não. É porque a quantidade de gente que às vezes até paga a minha mentoria, paga o meu curso, recebe uma análise minha e me manda um vídeo feito de qualquer jeito, é enorme. Então, quando a gente tem um vídeo assim feito com uma boa produção, a gente já fica mais feliz de ver o vídeo. Então o vídeo tá com uma boa iluminação, o vídeo tá com uma boa produção, e isso já é um ponto positivo que eu tenho, que eu não posso deixar passar, certo? Isso aqui é muito bom. Agora tem algo que a gente chama de, que eu aprendi recentemente, como espacialização da palavra. Nossa, João, o que é espacialização da palavra? Antes, quando eu estudava e me treinava com o Alexander Technique, eu sabia fazer algumas... Porque assim, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, a técnica, né? A gente aprende a desenvolver algumas coisas na prática, depois a gente aprende a aplicar. Depois a gente aprende a teoria por trás dela. Então, espacialização da palavra é algo muito importante. A primeira coisa aqui que eu acho que o Leonardo precisava ter feito nesse vídeo aqui é... Ele fala, se eu tivesse um botão que eu pudesse apertar e desligar, né, essa paixão que ele está sentindo aqui, e a gente tem que pensar, aonde está esse botão?
Onde está esse botão? Isso é espacialização da palavra. A gente tem que entender que isso é uma coisa interna que acontece lá dentro. Se eu imagino, se eu tivesse um botão para desligar esse amor que eu sinto por você, eu apertava ele. É algo que é mais interno, é mais íntimo. Não é para fora. O botão não está no outro. O botão está em algum lugar aqui dentro do meu coração. Então, ao invés de eu mandar esta ideia para o outro, neste momento o que eu tenho que fazer é me abrir e mostrar para eles. Se eu tivesse um botão, abre seu peito como ator, aprende a abrir o seu peito, mostrar a sua vulnerabilidade. E o que você está querendo dizer para ele é assim, olha para dentro do meu peito. Olha meu coração exposto. Se eu tivesse um botão para desligar o amor que eu sinto por você, eu apertava. Minha sogra acabou de entrar agora na minha live. Minha sogra, por favor, tá dando para escutar o seu espirro, você falar. Então lembre que eu estou fazendo uma live, vocês que estão aí na sala me assistindo, e que tudo que vocês fazem aí na sala da minha casa dá para escutar. Dito isso, seguimos para a nossa análise. Então vamos lá mais uma vez. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Ó. Vamos lá. Ó. Se tivesse um botão, uma chavinha de desligar sentimento. Você percebe, meu querido, como tudo isso que você está falando, Leonardo, como tudo isso é dentro de você, é dentro do seu coração, a gente tem que saber espacializar. João, como que eu treino espacializar? Aí é uma coisa que a Clara faz muito bem, e o Brian também faz, mas a Clara tem um exercício que ela sempre fazia lá no grupo TAP com a gente, que era assim, espacializar. Se eu falo dentro do meu coração, na frente do meu coração, atrás do meu coração. Eu tenho que aprender a espacializar com a minha voz e entender que o som, olha só, não é o significado da palavra. Eu sei que na frente significa o que está na frente, atrás significa o que está atrás. Não estou falando de significado. Eu estou falando que no timbre da sua voz, quando você fala na frente e atrás, tem uma mudança de tom. Isso é espacializar. A gente espacializa a palavra com o som e não com o significado e nem é com tom de ficar não. Mas existe uma vibração que ela é inerente praticamente da palavra e que ela espacializa essa palavra. Então se eu falo na minha frente e atrás de mim, são duas vibrações diferentes. Isso tudo eu estou falando porque nesse vídeo aqui do Leonardo, que a gente está agora analisando, tudo que ele fala, o botão, a chavinha, é tudo dentro dele que está acontecendo. Então ele teria que introverter, espacializar essa palavra no lugar mais profundo do coração dele para poder dar esse texto. Enquanto isso, tem algumas coisas que tá por exemplo, ele fala assim, o Leonardo fala assim, se eu tivesse um botão, como se botão fosse algo importante no texto. E botão não é importante no texto. Então, Leonardo, uma coisa também que a gente precisa trabalhar melhor é a divisão das ideias das palavras, das ideias do texto. Vamos dar mais uma olhada nesse trecho aqui, para tentar entender o que eu estou falando. Cadê o meu tripé? Deixa eu pegar o meu tripé que eu acho que fica melhor de mostrar.
Deixa eu pendurar meu microfone aqui. Vamos lá. Então vamos voltar um pouquinho o vídeo e vamos fazer esse react aqui ao vivo agora. React ao vivo! Pra vocês verem que não é chat GPT. Tem vários produtores aí que eu acompanho o conteúdo, é tudo chat GPT. O cara fala um negócio num negócio, daqui a pouco tá falando o outro, uma coisa não faz sentido com a outra, é tudo chat GPT. Aqui não é chat GPT, aqui a gente faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. De novo, ó. Se tivesse um botão. Por que tanta ênfase no botão? O botão não tem essa ênfase. O botão não é importante. A ideia é que é importante. Se eu tivesse um botão, uma chavezinha para desligar esse amor que eu sinto por você, Uma chavinha de desligar sentimento. uma chavinha, se houvesse um botão ou uma chavinha de desligar sentimento, essa ideia é importante. Não tem para que eu dar uma pausa e falar botão. Quem entendeu isso que eu tô falando, dá um like aí, dá um like, curte. Vai mostrando que você tá entendendo aí. Vamos experimentar fazer essa análise ao vivo aqui. Então, o botão não é importante. O botão não quer dizer nada. Tanto é que ele fala um botão ou uma chavinha de desligar sentimento. Então, meu amigo, aqui você teria que ter dado a ideia completa. Se houvesse um botão ou uma chavinha de desligar sentimento, eu fazia. Mas, entendi muito. Eu abuso das. Mas o problema não é nem só as pausas, é a pausa no lugar errado. A pausa tem que estar no lugar certo. A pausa tem que estar onde a ideia muda. Você fala, se eu tivesse um botão ou uma chavinha. Não. A pausa caberia só depois do botão. Se eu tivesse um botão ou uma chavezinha de desligar sentimentos, entendeu? Ali cabia uma pausa, porque eu tô fazendo. Eu não chego a mudar de ideia, mas eu mudo de ideia, porque eu falo um botão ou uma chavezinha. Eu tô dando uma outra opção. Tem que entender também por que ele fala botão e depois fala chavinha, porque chavinha é mais fácil, não sei. Mas chavinha tá ligada ao coração, a gente tem que saber abstrair do texto, interpretar do texto. Por que ele fala botão e depois ele fala uma chavezinha? Né? Pode ser porque chavinha tá ligada ao coração, algo do tipo, não sei. Não conheço o texto inteiro, não conheço todas as circunstâncias do texto, mas mesmo que não esteja escrito no texto, a gente tem que saber abstrair e tirar aquilo do texto. Dito isso, o único lugar onde tem mudança é aqui. Se eu tivesse um botão ou uma chavinha para desligar sentimento, não tinha para que botar uma pausa antes. Então a pausa tem que ser usada e deve ser usada, só que ela deve ser usada exatamente onde eu divido uma ideia e não aleatoriamente. Porque aí ficou uma ênfase aqui no botão que não existe. Olha como você fala botão com a ênfase como se você estivesse falando... Minha vontade era matar ele, né? Você está falando botão como se botão tivesse uma coisa muito importante. E não tem, ó. Se tivesse um botão. Botão. Muita ênfase no botão que não precisa. Ficou claro essa parte? Espero que tenha ficado. Então, Leonardo, só para você ter ideia, que assim, as coisas que eu falo aqui com vocês sempre são coisas técnicas. Eu não falo de achismo, sobre a sua característica física, como muitos produtores falam. Eu não falo sobre o seu objetivo de vida. Claro que a gente tem que sempre ter uma visão sobre o mercado. A gente tem que ter uma visão para onde a gente está indo, mas os apontamentos que a gente fala aqui são apontamentos técnicos, porque a atuação é uma arte muito técnica, né? Então, por exemplo, como que João corrige isso com os atores
que vem ter com ele. O João faz exercícios de espacialização da palavra. Primeiro você tem que saber conectar sua palavra, sua voz, com seu corpo. Então, exercício de conexão da voz com o corpo. Você tem que aprender a deixar o seu corpo vulnerável para que o seu corpo possa afetar suas pregas vocais e que sua voz saia com a modulação certa. Feito isso, exercício de espacialização da palavra. Gente, é simples assim, é técnica. É como um pintor que ele dá um traço. Ele vai dando aquele traço até aquele traço sair perfeito. É isso que a gente faz. A gente fica treinando no meu coração, na minha cabeça, nos meus pés. Eu estou treinando espacializar a palavra em lugar diferente. Para que quando a pessoa escute, ela não fique presa apenas ao significado da palavra, mas que através do som ela saiba que o pé não está no mesmo lugar que a cabeça. O que eu estou falando aqui é extremamente técnico. Qualquer pessoa que não seja ligada à atuação deve achar isso, primeiro, uma viagem, uma abstração total, uma coisa que não tem nada a ver. Talvez até ache que é coisa de maconheiro ou qualquer coisa do tipo, porque a técnica teatral ou de atuação foi jogada no lixo. Ela foi transformada numa mitologia para que vocês não tenham acesso e não se tornem atores técnicos. Entendeu? Para que para quem é responsável pelas escolhas possam escolher qualquer um. Entendeu? Para que eles possam escolher qualquer um e não tenha justificativa tangível. Quando eu falei para vocês lá no meu outro post, vocês têm que começar a saber cobrar dos produtores, dos diretores, as escolhas que eles fazem para as novelas e para os filmes. Vocês, atores, têm que começar a cobrar dos diretores e dos produtores as escolhas que eles fazem por filme. Sabe por quê? Porque apesar da arte ter um quê subjetivo, mas existe uma técnica mínima viável para se fazer um papel. Os atores têm que ter uma técnica mínima viável, ou seja, saber espacializar a palavra, ou seja, saber que falar amanhã não é igual a falar hoje, porque hoje está aqui e amanhã está no futuro, e essa diferença traz um tom diferente na minha voz. Saber fazer isso é requisito técnico mínimo para você ser um ator. Entende? E aí, a outra coisa aqui, pra gente acabar aqui, Leonardo, que aí é bem técnico, eu vou até avançar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu ver qual era o lugar. Tem um lugar aqui que fica muito claro uma questão. Acho que é aqui, ó. Tem um momento que fica muito claro aqui, ó, que é uma questão física tua, tá? Que você vai ter que trabalhar muito porque ela está presente em todos os lugares. Eu tirei até um print aqui porque eu vou dar uma rabiscada. Mas essa questão física, técnica, absolutamente técnica, está presente em basicamente tudo que você faz. Que é o quê? Eu já apontei isso em alguns atores famosos, inclusive. Atores famosos não, né? Alguns famosos que atuam, não necessariamente são atores, mas que atuam. Mas para você, que eu tenho certeza que você está aqui me seguindo, se você está aqui se você está aqui comigo é porque você quer ser, eu acredito, um ator técnico acima de tudo, porque se for só por dinheiro, teu propósito vai morrer na praia. Você não vai pegar um personagem difícil, se o teu negócio é dinheiro, você não vai ter a capacidade nem a gana que é necessária para fazer personagens históricos que vão ficar aí para o mundo ver.
sabe? Se a tua questão é só financeira. E como tu tá aqui e pediu análise minha, eu imagino que não é esse teu propósito. Então, ó, tem uma questão física tua que eu vou dar uma rabiscada aqui, que ó, presta atenção aqui como a tua nuca tá encurtada. Eu fiz até uma seta aqui, tá vendo? Que tua nuca tá encurtada. E essa tensão que você tem aqui na nuca, ela tá mandando no teu texto. O tempo inteiro a tensão da tua nuca tá sinalizando para a tua cabeça o que é para fazer. Então, mas isso é que é legal, viu, Leonardo, você está falando. E eu não vou falar aqui porque eu me acho não, mas é porque tuas diretoras falaram, mas eu sei a técnica que resolve. E eu vou postar aqui os antes e depois de alguns alunos meus para vocês entenderem que em algumas horas a gente resolve isso. Porque eu até acredito que no Brasil, hoje em dia, na minha época, não tinha nem quem soubesse o que estava errado. Hoje no Brasil já existe quem sabe apontar o que está errado. Mas as pessoas não sabem como aplicar a técnica para corrigir. Eles não sabem como aplicar a técnica para corrigir. Porque isso tudo aqui é técnica. E aí o que acontece? Esse encurtamento, essa tensão, a tensão ela faz o quê, né? Se eu faço isso aqui no meu braço, eu estou causando uma tensão no meu bíceps. Isso quer dizer o quê? Eu encurto o meu braço, né? Meu braço está alongado, o tensionamento faz com que eu encurte. Então isso aqui encurta, esse tensionamento encurta isso aqui e ao mesmo tempo estende essa parte da frente do teu pescoço. Ó, tá vendo? Que estende a parte da frente do teu pescoço. Isso aqui faz com que tua laringe suba. E qualquer sentimento que você esteja tendo no teu corpo, no momento que tu está fazendo essa cena, fica travado aqui. Ele não passa para tua voz. E a gente tem que lembrar que é audiovisual, né? Então, as tuas emoções, né? As tuas sensações de cena, elas estão ficando presas nas tensões do teu corpo. E é exatamente o problema que o Lee Strasberg pegou há anos atrás, através de estudos do Stanislavski, o próprio Stanislavski fala sobre isso, mas o Lee Strasberg aprofunda nessas tensões. Então ele fala que a gente, os atores, quando eles estão na eminência de sentir alguma coisa, mas o corpo não está treinado para ser o corpo do ator, ele trava na hora, né? Então esse encurtamento, ele faz com que você alongue a tua laringe, a laringe sobe e a tua voz não modula. Então quem está escutando não sente a conexão entre o que você está dizendo e o que você está sentindo. Olha como isso é importante que eu estou falando. Quando a tua laringe tá subida e o teu pescoço está esticado, a tua voz não é modulada pelas tuas sensações. Então quem está assistindo sente que há uma distância, uma desconexão entre o que você está falando e o que você está sentindo, e o que eles estão sentindo na tua voz. Certo? Eu posso ver também essas tensões em dois lugares, nos teus olhos e na tua boca. Né? Então tem uma porção de lugares aqui que a tua sensação está sendo bloqueada pelo teu corpo. Então uma certa, vamos dizer assim, uma certa disfunção ali do corpo está limitando e dominando a tua atuação. Esses dois músculos atrás aqui na tua nuca, além de estar mandando na tua cabeça e fazendo tua cabeça ter movimentos involuntários que não servem para a cena, tá estirando tua laringe, criando a desconexão entre sensação e voz. E o resto ficando preso na boca e nos olhos. Como se eu quisesse mandar alguma coisa com minha boca e com meus olhos. Não é assim que funciona. Até porque a importância de a gente deixar a plateia projetar o que eles estão sentindo no nosso rosto é importantíssimo. A plateia que tem, quem está assistindo, o telespectador tem que olhar para o nosso rosto e projetar o pensamento deles. Então se a gente cria muita tensão, muitos símbolos com o nosso rosto, não é porque isso aqui assim, ó,
Isso é um símbolo de raiva. Isso aqui é um símbolo de surpresa. Isso aqui é um símbolo de tristeza. Se a gente cria muitos símbolos com o nosso rosto, a gente tira o espaço e participação do telespectador em participar do que a gente está fazendo. Então, de fato, por isso que eu falei para você que não precisava de me mandar a cena toda, porque no início da cena eu já consigo fazer uns apontamentos técnicos que eles vão além da interpretação do texto. Isso tudo que eu estou te falando, ó, vou até botar de fundo aqui pra gente. Tudo isso que eu estou te falando vai além da interpretação do texto ou das circunstâncias dadas. Olha que eu nem entrei em circunstâncias dadas, eu nem entrei em construção de personagem. Eu não entrei em nada disso. E tudo isso permeia o nosso ofício. E por isso que muita gente que ganha dinheiro sem ter que gostar da profissão, ganha dinheiro sem ter que estudar a nossa profissão, vai continuar fazendo. Porque eu acho que se eles tiverem que estudar, eles vão se deprimir, percebendo o quão para trás eles estão. Mas aqueles que começam por estudar, como eu fiz o react do vídeo da Denise, eles fazem história a cada papel que eles contribuem com a gente no audiovisual. Então, para mim, vale muito a pena isso. Para finalizar, tem um trecho aqui, ó, que eu já até citei antes, mas eu acho que vale a pena citar, que fala muito sobre essas indicações que eu fiz no teu rosto. Mas aqui o Stanislavski, no livro A Preparação do Ator, ele fala algo que eu já até falei lá da Bruna Marquezine, mas eu acho que o da Bruna foi mais realmente uma questão dela ter se deixado levar pelas emoções e perder a técnica. Mas aqui no teu caso eu acho que retrata bem isso. Não posso afirmar se isso me deu qualquer sensação de vigor renovado, mas o fato é que esclareceu para mim como estamos sujeitos a tantas tensões supérfluas, prejudiciais, sem disso nos darmos conta. Quando se pensa na sobrancelha daquela atriz, contraindo-se traiçoeiramente, é que se começa realmente a temer a tensão física. Então são nessas tensões, como ele fala aqui, ó, quando o músculo está se contraindo traiçoeiramente, que a gente começa a temer a tensão física, porque a gente começa a tomar consciência disso. Mas ela é traiçoeira porque a gente não consegue mandar nisso de imediato. Porque se você for tentar na próxima vez controlar o teu pescoço, vai ficar duro, aí tu vai ficar parecendo um robô em cena. Então não adianta, ter consciência é o primeiro passo, mas se você tenta comandar a tua sobrancelha, na próxima cena você vai estar fazendo a cena toda assim, ó, se controlando para não mexer a sobrancelha. Aí você vai chegar para a pessoa e vai dizer: se eu tivesse um botão, uma chavezinha para desligar as sensações, e aí vai ficar todo duro, porque você vai dizer assim: o João falou que minha boca tá demais, minha sobrancelha tá demais, o pescoço tá demais, aí você enrijece, aí fica robótico, como a gente chama. Não é assim que se faz isso. É através da técnica. É encontrando o que o Lee Strasberg... Eu não aplico o Lee Strasberg, não aplico as técnicas dele. Mas eu acho que ele é muito bom em traduzir o que acontece. Então, como que o Lee Strasberg... Não, como que o Chekhov... Foi o Chekhov que fez isso. Como que o Chekhov traduziu esse estado em que o corpo do ator tem que estar? Ele chama de um estado de facilidade corporal. Né? Então, o seu corpo tem que estar no estado de facilidade corporal. Enquanto você não encontrar esse estado de facilidade corporal, as tensões e os hábitos que você tem vão comandar a tua atuação. Certo? Lembrando que, para quem não me conhece, chegou até aqui, eu devia ter falado lá no início, né? Eu sou João Salles, eu ajudo você aí do palco à câmera com atuação técnica para chamar a atenção do mercado. Mas para chamar a atenção do mercado de uma forma técnica, existe uma porção de detalhes que a gente vai afinando. Afinal de contas, o mercado pode
Você pode chamar a atenção do mercado de diversas formas, mas o meu objetivo é fazer você chamar a atenção do mercado de uma forma técnica, com atuação. Né? Eu tenho certeza que se você cair aí hoje em dia numa treta no mundo, isso cair na internet, você vai chamar a atenção no mercado visual. Mas aqui é para você chamar com técnica, que foi o que eu fiz lá no início. No início não, né? Quando eu consegui ali botar meu pezinho no audiovisual, foi o que aconteceu, foi tudo a partir da técnica, foi tudo a partir dos curtas-metragens muito técnicos, porque nada antes dava certo. Eu fiz hoje uma série de stories que eu falo para você acompanhar, que vai estar lá nos meus destaques, mostrando um pouco como foi essa minha trajetória e o que me trouxe até aqui, em estar ajudando vocês a cortarem um pouco de caminho e desvendarem aí esse lado da técnica. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa live de hoje. Fiz essa análise aqui do nosso vídeo, de um seguidor aí, super bacana, que já vem trocando ideia comigo. E em algum momento eu vou abrir para fazer mais análises. Se você gostou, curte esse vídeo. Eu ainda vou deixar melhor. Vou deixar esse vídeo disponível para você lá no feed, para vocês reassistirem esse vídeo. E para vocês, a única coisa que eu peço para vocês é enviem para pessoas que vocês acham que valeu a pena ver esse vídeo, porque isso ajuda bastante o trabalho que eu estou fazendo aqui, até porque nem todo mundo que está por aqui entende o trabalho que eu faço, nem todo mundo que está por aqui quer entender o trabalho que eu faço, isso também faz parte, mas eu conto com a ajuda daqueles que querem entender de alguma forma e que estão disponíveis e que não veem mal em ajudar as pessoas. Eu acho que isso é legal, sabe? Você não vê mal em ajudar as pessoas, porque, acredite-me, esse mercado tem espaço para todo mundo. O problema é que a gente não está cuidando dele direito. E eu conto com vocês para a gente fazer esse processo, beleza? Beijos!